Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, de um modo especial nos unimos a todos aqueles que estão enfermos ou estão sofrendo. Nós nos associamos ao mistério de Jesus Cristo, acreditando que Jesus Cristo de fato vem do céu e vem instaurar o seu reino entre nós, para que nós possamos também superar as situações de sofrimento e de dor, e poder já, desde agora, nesse reino terrestre, participar e antegozar as maravilhas do céu. Portanto, para nós, assim como nos mostrava a leitura de hoje do profeta Daniel, partimos desta visão noturna. Assim como Deus cria do caos e do nada, e a primeira criação de Deus é a luz, nós permitimos que esta palavra de Deus seja a luz também para a nossa vida. É sempre a partir dessa ideia, da noção de uma noite da escuridão, assim como nós iniciamos a celebração do Sábado Santo, que as trevas, o sofrimento e a morte, o pecado, o mal, vão perdendo espaço para essa luz que é a luz de Deus, que se planifica em Jesus Cristo. Essa luz que nos ilumina, e nós associados a essa luz, associados ao mistério de Cristo, também nos fazemos luz, iluminando as trevas dos nossos dias. E a partir então dessa ideia da noite que se ilumina, nós queremos pensar Jesus e o seu reino a partir de uma ideia, de uma imagem que é bastante clara e conhecida para todos nós. Nós sabemos que quando a noite vai perdendo força e vem chegando o dia, o galo canta pela manhã e anuncia um novo dia, anuncia que o sol vai chegar. O galo é uma figura bastante importante, porque o galo é uma figura solar, é um psicopompo, ou seja, aquele que transita entre a noite e o dia. E portanto o galo que anuncia que a noite se foi e o dia vem, é para nós sinal de esperança.
O reino de Deus é este grande anúncio. E Jesus aqui funciona como esse que transita entre a noite e o dia. Funciona como essa figura do galo, que vem anunciar um novo tempo, que vem anunciar que ele veio até nós, entrou na nossa história, instaura o seu reino. E portanto esse anúncio de um novo tempo é dado por Jesus em Lucas 4. O Espírito de Deus está sobre mim. Eu vim para abrir os olhos aos cegos, para curar os paralíticos, para fazer ouvir aqueles que não ouvem, para fazer ver, mas aqui com os olhos do coração e não simplesmente com os olhos físicos. Eu vim trazer a unção, eu vim trazer a libertação. E Jesus termina esse seu discurso dizendo que hoje se cumpre aos vossos olhos e ouvidos essa passagem da Escritura. Quando se inaugurava um jubileu, o enviado do rei, o porta-voz do rei, aparecia então na praça pública com o decreto e carregava um cetro, o queres, e daí vem a palavra querigma, anúncio. E esse porta-voz anunciava esse ano de graça, de libertação, no qual todas as dívidas eram perdoadas, os prisioneiros eram libertados, a terra descansava. E portanto este ano do jubileu era de fato um ano de graça, um ano de perdão, um ano no qual se podia descansar e viver em paz. É isso que Cristo nos anuncia, é isso que Cristo vem instaurar entre nós, esse ano de graça, o seu reino. E aqui nós percebemos então essa intervenção de Deus, essa iniciativa de Deus. E agora vem então a segunda parte, que é a nossa cooperação a essa ação de Deus. Deus envia o seu Filho e envia o Espírito Santo. O Filho e o Espírito são como que esses dois braços do Pai que nos acolhe, nos abraça, nos impulsiona e nos motiva para sermos também nós participantes deste reino. Mas esse reino de Deus, esse reino que nós falamos no Pai Nosso, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, não é um reino de majestade, de glória, de poder, de fama, de poder econômico, mas é o reino de Deus que se instaura a partir da cruz, do serviço, do amor, deste amor que vai até o extremo, desse perdão de Deus e deste amor que restaura todas as coisas, que restaura a face da terra. Portanto, queridos irmãos e irmãs, esse reino anunciado por Deus não é visivelmente visto, encontrado aqui ou ali. Nos diz Lucas 16 que esse reino de Deus está dentro de nós, porque o reino de Deus não é uma categoria sociológica, política, como muitos quiseram nos fazer acreditar, que a igreja é uma grande empresa, que o reino de Deus é um reino de fraternidade, sociedade, no qual nós podemos salvar tudo pela nossa capacidade política, pela nossa capacidade de fazer alianças. Não, o reino de Deus é Deus mesmo, e Deus está no nosso coração. Deus é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Portanto, a igreja não é uma empresa, não é uma administração visando lucros, mas a igreja é a presença de Deus para salvar e para perdoar, para nos fazer participar daquilo que é do céu. E portanto, caríssimos irmãos e irmãs, o reino de Deus acontece nos corações santos, e é nos corações santos que se dá uma verdadeira revolução, não a revolução das armas e das guerras, mas a revolução da santidade, a revolução daqueles que, motivados por Deus e por sua palavra, iluminam as noites escuras do mundo de hoje, superam as guerras e conflitos, supera e vence as desigualdades e injustiças.
ou seja, é sinal de paz onde há iniquidade. É dessa maneira que Deus vem a nós e faz no nosso coração morada. O reino de Deus está em nós, está entre nós. Significa que Deus existe, que Deus vive. Significa, queridos irmãos e irmãs, que tudo que nós fazemos na igreja, não fazemos porque nós podemos fazer, mas porque Deus é o agente principal. Nada aconteceria se, impondo as mãos sobre o pão e o vinho, não viesse o Espírito Santo, e se na pessoa do sacerdote não estivesse ali Cristo. É Cristo quem santifica o pão e o vinho, fazendo corpo e sangue. É Cristo quem abençoa, é Cristo quem perdoa, é Cristo quem unge, é Cristo quem une, é Cristo quem vence. E se nós temos Cristo dentro de nós, nós somos também vencedores. Veja, a liturgia da palavra é sempre essa palavra que vem do céu, essa palavra vitoriosa e salvadora. Nós ouvimos essa palavra e deixamos ela penetrar também nossa vida e nosso coração, e somos então transformados pela palavra que ouvimos e pela Eucaristia que comungamos. Ou melhor, queridos irmãos e irmãs, não somos nós que vamos até Deus, mas é Ele que vem até nós, é Ele que nos comunga, é Ele que nos transforma, é Ele que vive em nós e através de nós, para que nós possamos ser na nossa família, no nosso trabalho, na escola, na sociedade, esse sinal vivo de Jesus Cristo e do seu reino. Um teólogo alemão chamado João Batista Metz dizia que o verdadeiro problema dos nossos tempos é a ausência de Deus. E, portanto, essa ausência de Deus no seu reino, na igreja e na sociedade, faz com que haja um grande vazio. E é por causa deste grande vazio de Deus, esse grande vazio nos cristãos e na igreja, que nós vivemos tempos turbulentos. Nós vivemos esse grande vazio existencial e temos que recorrer muitas vezes aos remédios, temos que recorrer muitas vezes à ajuda psicológica, psiquiatra, médica, porque nem sempre nós estamos vivendo de modo saudável, nem sempre nós estamos em paz conosco. Portanto, queridos irmãos e irmãs, diante dessas constatações, nós queremos ouvir Pilatos, que no Evangelho de hoje, o Evangelho de João, nos faz perguntas importantíssimas. De onde és tu? Qual é a tua origem? Quem és tu? Tu és rei? E Jesus vai dando respostas a essas perguntas de Pilatos. O meu reino não é deste mundo. Então vejam que Jesus mesmo esclarece: o seu reino não é deste mundo, o seu reino não é um reino moldado de acordo com as nossas instituições políticas, que na verdade não salvam. Veja a nossa realidade política do mundo de hoje. Os pobres são aqueles que sempre pagam cada vez mais impostos, enriquecem o Estado, e o Estado rico se torna tão corrupto, não corresponde aos anseios e às necessidades da população. Ou seja, nós pagamos sempre mais impostos e pagamos duas vezes. Para dar um exemplo, nós pagamos impostos para termos boas rodovias e, no entanto, não temos. Temos que pagar de novo o pedágio, um segundo imposto. Então vejam que o reino de Deus não é esse reino de iniquidade e injustiça. Um reino no qual as pessoas não têm acesso à educação, não têm acesso à saúde, não têm acesso ao lazer, ao bem-estar, às férias, trabalham sempre demais. E qual é a realidade de todos nós? Se perguntasse a vocês qual é a situação física e mental de vocês no final do ano, todos cansados, todos angustiados, porque a situação econômica e política
é sempre cada vez mais pesada. Isso nos adoece, isso nos entristece, nos angustia. Mas o reino de Deus não é esse reino de injustiça e iniquidade. O reino de Deus é essa proposta de uma mudança de vida, uma mudança de ação. Hoje se celebra o Dia dos Leigos. Eu gosto muito mais de dizer o Dia dos Batizados, dos confirmados, porque nós não somos, ou vocês não são leigos, enquanto existe de outro lado a classe dos clérigos, mas existe na igreja os batizados, não aqueles que sabem mais ou podem mais, mas todos unidos com uma causa comum. Ou seja, queridos irmãos e irmãs, celebrar Cristo, Rei do Universo, significa deixar que Cristo seja a nossa cabeça, nos governe, nos ilumine, nos dirija, e nos dirija na sociedade para que nós sejamos cristãos autênticos, cristãos que semeiam a paz, a justiça, a fraternidade. No mundo tão desigual, nós somos esse fermento na massa, essa luz, o sal. E veja, queridos irmãos e irmãs, no nosso país, conhecido como o país mais católico do mundo, quanta desigualdade, quantas divisões. Há alguns que são cada vez mais ricos e a grande maioria cada vez mais pobre. Como nós podemos chamar um país cristão se existem tantas desigualdades ou se existe ainda gente que passa fome? Não podemos chamar um país de cristão aonde há tanta corrupção, aonde há tanta mentira, aonde a justiça não funciona, aonde a política não funciona. Agora vejam, se a igreja também não funciona, se a igreja é este grande vazio pela ausência de Deus, qual esperança vamos ter? Ou seja, no IBGE, quase 90% dos brasileiros se declaram cristãos, ou católicos, ou evangélicos. Veja a força que nós temos nesse país, veja a força dos cristãos, que devem, cada um na sua família, no seu bairro, na sua cidade, no seu trabalho, na escola, lutar e disseminar esse bem que nós ouvimos no Evangelho. Ou seja, na igreja a gente não aprende a fazer o mal, aprende sempre a fazer o bem. Na catequese, o que nós ouvimos na catequese? Aprendemos a fazer o mal? Obviamente que não. Então, queridos irmãos e irmãs, isso que nós aprendemos na igreja, nós devemos colocar em ação no mundo, para que de fato o reino de Deus aconteça. Esse anúncio do reino de Deus é Deus presente em nós, através de nós, para transformar a história e restabelecer a verdade. É isso que Jesus vem fazer, dar testemunho da verdade. E todo aquele que é de Jesus, escuta a sua voz, para se fazer cumprir então este grande jubileu, para que não haja trevas, mas haja luz, para que haja verdade e haja graça de Deus. Portanto, queridos irmãos e irmãs, todos nós fazemos parte desse reino de Deus, porque nós somos batizados, somos confirmados. E assim como nós vemos nesse belíssimo vitral na igreja de vocês, Pedro que grita ao Senhor, salva-me, e Jesus que agarra pelo punho e o tira da morte, não deixa afundar. Nós precisamos também rezar, precisamos agir, para que nenhum de nós afunde, mas nós com Cristo estejamos sempre prontos a agarrar o outro pela mão e tirá-lo das situações que o oprimem, que o matam, para que de fato o reino de Deus aconteça entre nós. Que Maria Santíssima e São José nos acompanhem nessa nossa solenidade, nos ajude sempre mais a ser como os discípulos que, recebendo o Espírito Santo, abriram as portas, não tiveram medo, foram ousados, foram santos no coração do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.